Seja bem-vindo a A Voz Misteriosa. Hoje convido você a mergulhar em uma lenda tão assustadora quanto intrigante. Um jogo que muitos afirmam nunca ter existido, mas que ainda assim deixa rastros de terror por onde passa. Essa é a história de Polybius, o jogo que supostamente apareceu em fliperamas de Portland, Oregon, em 1981, mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Um jogo que, segundo relatos, causava efeitos perturbadores nos jogadores. Mas será que essa história é real? Ou apenas mais uma criação das mentes mais paranoicas dos anos 80? Dizem que a empresa responsável por Polybius era chamada Sinneslöschen, um nome que, ao ser traduzido, já soa como um aviso sombrio, extinção dos sentidos. E a experiência que os jogadores relataram parecia confirmar o nome. Tudo começa de forma inofensiva, o típico fliperama. Mas com o passar do tempo, algo acontece. Os gráficos simples e piscantes se tornam hipnotizantes, como se estivessem te puxando para dentro de uma realidade alternativa. Ou pior, para o fundo da sua própria mente. Relatos daqueles que jogaram variam, mas há um padrão. Dores de cabeça insuportáveis, alucinações visuais, insônia, pesadelos tão reais que pareciam impossíveis de esquecer. Um jogador chegou a relatar sentir como se alguém estivesse dentro de sua mente. E então, um detalhe curioso. Homens de preto foram vistos perto dessas máquinas. Eles não estavam lá para jogar, mas para monitorar. A cada poucos dias apareciam, mexiam na máquina e, segundo testemunhas, coletavam dados misteriosos. Mas o que exatamente estavam monitorando? E por que Polybius desapareceu tão rapidamente, deixando apenas histórias vagas e medos inexplicáveis? Teorias conspiratórias não demoraram a surgir. Alguns acreditam que Polybius foi parte de um experimento governamental secreto. Um teste de controle mental realizado em jovens através de jogos de arcade, onde o que parecia ser apenas um simples jogo, na verdade era uma ferramenta para manipular pensamentos, testar limites humanos, alterar comportamentos. Essa teoria faz sentido? Nos anos 80, muitos temiam que os videogames estivessem mudando o comportamento das crianças. Mas Polybius, segundo essas lendas, ia além. Era uma arma psicológica disfarçada de diversão, uma forma de manipular a mente humana a um nível que nunca imaginamos. Mas então, por que não há evidências sólidas sobre Polybius? Nenhuma máquina, nenhuma fotografia autêntica, nenhum registro físico. Tudo o que resta são memórias borradas e uma lenda que continua crescendo nas profundezas da internet. Alguns dizem que Polybius nunca existiu, que é apenas um mito urbano criado pela paranoia da época, quando o medo de novas tecnologias e conspirações governamentais estava no auge. Mas outros afirmam o contrário. Juram que viram a máquina com seus próprios olhos, que jogaram Polybius e sentiram os efeitos. Seja verdade ou não, Polybius continua a nos assombrar. Mesmo sem provas, a lenda não morre. Pelo contrário, ela cresce. O mistério se torna cada vez mais denso à medida que novos relatos aparecem. Novas recriações do jogo surgem na internet, tentando capturar o terror que a lenda promete. E aqui está a grande questão. O que você faria se encontrasse uma máquina de Polybius? Será que teria coragem de jogá-la, sabendo o que aconteceu com aqueles que vieram antes de você? Ou será que tudo isso é apenas uma grande ilusão coletiva, alimentada por nossos próprios medos do desconhecido? Talvez nunca saibamos a verdade completa por trás de Polybius, mas por ora o mistério persiste. Cuidado com o que você joga. Alguns jogos podem estar programados para muito mais do que apenas entreter. Eu sou a Voz Misteriosa. E até o próximo mistério, fique atento, pois o que parece ser ficção, muitas vezes, esconde uma realidade muito mais sombria.